live da contagem do Homer, nós estamos no 16º dia da contagem do Homer e, portanto, a 16ª live desta campanha do Homer, contando os 50 dias entre a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes. Nós estamos pressionando, rompendo, avançando firmemente, de fé em fé, de glória em glória, até chegarmos na festa de Pentecostes, a festa da provisão sobrenatural, a provisão da palavra de Deus, do sustento de Deus e do poder do Espírito Santo. Amém? Uma boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda, shalom a todos e todas, glória a Deus. Você que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal do YouTube do Ramo Estendido, na contagem do Homer. Vamos dar um tempo para que o pessoal possa chegar, entrar, e assim nós vamos fluindo naquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, ok? Que bom que você já está aqui. Aleluia, uma alegria estarmos juntos neste movimento de fé, de aliança, neste movimento do reino. Aleluia. Enquanto o pessoal está entrando, não deixe de nos seguir no perfil do Instagram, @APAdrianoJosé, @APAdrianoJosé. Também não deixe de fazer a sua inscrição gratuita para o próximo final de semana de primícias. O treinamento no próximo sábado, dia 7 de maio, das 9 às 18 horas, presencial e online, ok? Faça a sua inscrição, vai ser algo tremendo, poderoso, com o tema, com essa perspectiva, os segredos poderosos da aliança com Deus. Creio, juntamente com a apóstola Daniela, que nós precisamos sair desta zona de superfície no que diz respeito aos segredos poderosos da aliança. Nós precisamos aprofundar, nós precisamos nos conscientizar, nós precisamos ativar a nossa fé, o nosso entendimento espiritual sobre os segredos poderosos da aliança com Deus, para que esses segredos poderosos sejam praticados, vivenciados por todos nós de uma maneira profunda, em nome de Jesus. E no domingo, dia 8, nós teremos a celebração de primícias do mês de Ar, um mês conectado com a tribo de Issacar, esse mês da transição, este mês da conexão, este mês da sabedoria, um mês tremendo. Portanto, um final de semana de primícias. No sábado, treinamento, no domingo, a celebração de primícias. Priorize para estar conosco no nosso hub, no nosso centro apostólico. Enquanto o pessoal também está chegando, não deixe de fazer a sua inscrição para o Congresso Ocupe o Seu Lugar de Avanço 2022. As inscrições para você estar presencialmente, essas inscrições, o link já está liberado. Corra, faça a sua inscrição, não perca tempo, não perca a oportunidade neste tempo tão precioso do Ocupe o Seu Lugar de Avanço 2022, quando nós vamos celebrar primícias do mês de Sivan, quando nós vamos celebrar a festa de Pentecostes, com o tema Male, a unção da conclusão. Male tem este sentido de cheio, completo, inteiro, pleno, esta conclusão plena, aleluia. E você não vai querer estar de fora, venha, participe, priorize para estar conosco no tempo e no lugar. Então, faça hoje mesmo a sua inscrição, compartilhe com os seus contatos para que nós possamos realmente ter um congresso anual apostólico extraordinário, como tem sido
edição após edição. E cremos que estamos crescendo no mover da presença, da glória e da bondade de Deus. Amém? E todos vocês que se movem conosco, apóstolo Daniel e comigo, apóstolo Adriano, e com o Ministério Apostólico Ramo Estendido, nós, direcionados pelo Espírito Santo, nós temos trabalhado insistentemente, desde o início do ano bíblico 5782, com o roteiro preparados para largar a tenda, firmar novas estacas sem sair do fundamento, Jesus. E dentro dessa perspectiva, o Senhor está nos conduzindo para nós fazermos uma campanha de jejum pelo Ministério Apostólico Ramo Estendido, para um novo tempo, para um novo impulso, para um novo movimento de avanço e de conquista para os dias à frente. Com o tema Transição para a Nova Estação nas Promessas. Transição para a Nova Estação nas Promessas. E esse jejum será do dia 2 de maio até o dia 30 de maio. Durante todo o período do mês bíblico de Iyar, este mês de conexão, de transição. Ok? Então você que se move conosco, faça parte desta mobilização, que o próprio Espírito de Deus esteja te convencendo e sinta-se convocado para este tempo. E nós instruímos para que você envie o seu plano de jejum. Quais dias você vai jejuar e que período você vai jejuar. O Senhor nos deu 3 períodos. A primeira opção do período é da meia-noite até o meio-dia. A segunda opção é do meio-dia à meia-noite. E a terceira opção é das 6 horas da manhã até as 18 horas. Ok? Agora, você que por questões de saúde, por questões de medicamento, não consegue jejuar em um desses 3 períodos, você está liberado. Sem culpa, sem cobrança, esteja orando. E neste período, nós vamos estar meditando, nós vamos estar proclamando 2 livros bíblicos. Um no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento. Do Antigo Testamento, o livro de Josué. No Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Amém? Vai ser algo tremendo. Faça parte deste mover em nome de Jesus. Campanha de jejum pelo Ministério Apostólico Ramo Estendido. Amém? Em nome de Jesus, para ganharmos um novo impulso, um novo movimento de avanço e de conquista nas promessas do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Que bom que você está conosco. Você está na 16ª live da campanha do homem. Aleluia. Amém? Então vamos fluir naquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Aleluia. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti. Só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti. Nós te adoramos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ao que se assenta no trono, ao Cordeiro de Deus que tem os 7 Espíritos de Deus, glória, honra, majestade, sabedoria, riqueza, domínio pelos séculos dos séculos. Tu te assentas no mais alto e sublime trono. Tu és o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tu és santo, tu és especial, tu és único, tu és o Senhor. Aleluia. Tu és o Adonai, tu és o Kyrios. Aleluia. Nós te adoramos porque tu és este Deus maravilhoso, este Deus incrível. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Nós te adoramos, nós te bendizemos,
Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertencem a ti. Aleluia. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós glorificamos o teu nome. Aleluia. Aleluia. Nós proclamamos diante de ti em adoração, como está em Isaías 40, a partir do versículo de número 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Ninguém, porque só o Senhor é Deus, grande, poderoso, soberano. Aleluia. Também, Senhor, nós proclamamos, versículo 15, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações, sem exceção, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Aleluia! Proclame, abra sua boca e expresse a grandeza, a majestade, a autoridade do nosso Deus. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. O que você tem no vácuo? Nada. Aleluia. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos pela tua grandeza. Todas as nações, todas, inclusive as nações com poderio militar, com poderio nuclear, todas as nações, todos os governantes das nações são inferiores ao Senhor. Aleluia. Tu és o majestoso, tu és o glorioso, tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és o Rei das nações. Nós proclamamos, todas as nações são perante ti como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Versículo 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis a ele? Pai, nós te adoramos em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, porque tu és este Deus incomparável. Incomparável. Grandes e poderosos são os teus feitos. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Nenhuma das tuas promessas falha. Nenhuma. Nós te adoramos, nós te exaltamos, porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia, nós te adoramos pela suprema grandeza do seu poder que opera em nós, os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o mesmo poder que fez com que Jesus triunfasse sobre a morte, sobre o inferno, e desse testemunho incontestável. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Aleluia. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus. Glória, honra, majestade, poder, riqueza, soberania, ações de graças,
Aleluia. Aquele que era, que é e que há de vir, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertencem a ti. Aleluia. Glória, glória. Te adoramos, te bendizemos, nos alegramos em ti. Aleluia. Senhor, nós proclamamos, tudo é possível ao que crê, e não há impossíveis nas tuas promessas. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Paz, shalom, boa noite. Todos sejam bem-vindos e bem-vindas na Contagem do Homer, nesta 16ª live. Aleluia. Nós estamos vindo dia após dia, contando cada dia. E nós estamos no 16º dia, na 16ª live. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos. Nós vamos trazer a palavra do Senhor para esta noite. Em Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 5. A cura de uma mulher enferma. Quando o céu se manifesta na terra, indo além das estruturas naturais. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo de número... na segunda parte do versículo 24. Vamos ler a palavra do Senhor. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu o corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. O céu se manifestou na terra, fazendo com que esta mulher se movesse além das estruturas naturais. Irmãos e irmãs, nesta contagem do homem, neste movimento de fé, nós precisamos ser ensinados pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Nós precisamos ser ativados pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus a respeito da nossa fé. Às vezes, nós nos distraímos por N razões. E cada um de nós tem suas razões, entre aspas, as suas questões, as suas fraquezas, e muitas vezes nós nos distraímos
e não temos mantido esse crescimento de fé de estação em estação, na medida suficiente para a próxima estação, para os próximos desafios da nova estação, para as novas guerras da nova estação, para enfrentarmos os novos inimigos da nova estação. Não temos desenvolvido o suficiente a medida de fé para possuirmos a nova medida da promessa de Deus dentro do propósito e do plano de aliança. Então, Senhor, nesta noite, nós nos arrependemos por todas as distrações, nós nos arrependemos por todas as questões que têm nos impedido de ter esse desenvolvimento de fé, esta ativação de fé, de estação em estação, de medida em medida. Em nome do Senhor Jesus, quando não desenvolvemos uma fé consistente para a estação à frente, nós nos arrependemos. E muitas vezes nesta distração, nós permitimos, nós damos brechas para o medo, para a dúvida, para a hesitação, para a autopiedade, a autocomiseração. Nós damos espaço para uma mentalidade de pobreza, de escravidão. Muitas vezes nós damos espaço para a independência. Muitas vezes nós damos espaço para murmuração, reclamação, e aí vem as aflições, os tormentos, as agitações, a ansiedade. Senhor, nós nos arrependemos em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos perdão. Nós confessamos diante de ti, e a tua palavra diz: se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. E, Senhor, nós nos arrependemos pelas distrações que nos paralisam no movimento de fé em fé, de medida de fé em medida de fé. Nós nos arrependemos, nós te pedimos perdão. Em nome de Jesus, somos redimidos pelo sangue do Cordeiro e tirado das mãos dos inimigos. Quantas vezes nossa fé não tem amadurecido? Nós nos arrependemos, porque nos distraímos e a nossa fé não amadurece, fica incompleta, fica infantil, fica vulnerável. Nós nos arrependemos. Senhor, nós nos humilhamos diante de ti, porque até os ímpios sobre questões ímpias, sabem que precisam de fé para realizar, para conquistar, para romper. Nós nos arrependemos, porque nós temos a tua palavra e nós temos o teu Espírito para trabalhar em nós e produzir esta medida de fé crescente, esta medida de fé em amadurecimento, em consistência, em nome do Senhor Jesus. Na autoridade, no poder do nome de Jesus, para que os céus se manifestem na terra e nós, de fato e de verdade, na prática, estejamos indo além das estruturas naturais, das estruturas mentais, carnais, mundanas, as estruturas do mercado, indo além da operação do espírito deste tempo, de Zeitgeist. Nós nos arrependemos em nome de Jesus. Nós nos arrependemos por nós, nossas famílias, ministérios, igrejas, negócios.
nossa vida, nossa casa, nossa descendência, nosso campo, o corpo de Cristo, a nação brasileira, em nome de Jesus. Na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós proclamamos que o Senhor está levantando o seu remanescente, o remanescente que tem este movimento crescente, amadurecedor, de fé. Este movimento de fé em fé e, portanto, de glória em glória, na manifestação da justiça e do poder de Deus. Aleluia! Senhor, nós proclamamos que nós nos arrependemos por toda distração, toda distração, toda distração. Em nome de Jesus, proclame aí, Senhor, eu me arrependo por toda distração que tem me paralisado, que não tem permitido que eu cresça, que eu desenvolva, que eu amadureça a minha fé de maneira suficiente, na medida suficiente para a estação à frente. Em nome de Jesus. E este é um texto, irmãos, para nós aprendermos nesse sentido de desenvolvimento da fé crescente, essa fé que cresce, que amadurece, que se consolida, esta fé consistente, na medida suficiente. Aleluia! Então vamos examinar as Escrituras. Diz o texto que aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, 12 na Bíblia é um número profético, é um número que tem a ver com governo, que tem a ver com administração, que tem a ver com gestão. E o que estava acontecendo com esta mulher? Ela estava administrando, gerindo a sua vida dentro de uma perspectiva natural. E isso tem acontecido com muitos de nós. Somos esforçados, somos dedicados, somos inteligentes, somos capacitados, mas operamos numa gestão, numa administração, em um governo da nossa vida, dentro das estruturas, perspectivas e possibilidades e recursos humanos. E não temos acessado o céu na terra, indo além das estruturas naturais. Veja o que acontece. Ela vinha sofrendo de uma hemorragia. E a hemorragia, o que acontece quando uma pessoa tem hemorragia? O que acontece quando uma mulher tem hemorragia? A hemorragia produz debilidade. A hemorragia produz anemia. A hemorragia produz falta de força, de vigor. Uma pessoa com hemorragia a longo tempo, ela não consegue levantar uma colher. Ela não consegue levantar da cama, de tanta fraqueza. Senhor, muitas vezes as pessoas estão administrando suas vidas, suas casas, seus campos, dentro de uma perspectiva das estruturas humanas, das estruturas naturais, dos recursos naturais. E elas vêm se enfraquecendo mais e mais, em debilidades, em fraquezas, mais e mais. Irmãos e irmãs, esta mulher já estava há 12 anos nesta guerra. Então não era uma guerra de pouco tempo, já era uma guerra considerada longa. E veja o que acontecia. E muito padecera. Ou seja, ela padeceu, ela sofreu. Muitos estão sofrendo porque têm administrado a sua vida
numa perspectiva exclusiva dos recursos naturais. Glória a Deus pelos recursos naturais, mas eles são limitados. Graças a Deus pela ciência, graças a Deus pelos remédios, graças a Deus pelas possibilidades da sabedoria humana, mas são limitados. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Senhor, nós estamos nesta contagem do homem, nós proclamamos céu na terra, indo além das estruturas naturais. A nossa fé é despertada, é ativada, ela cresce, ela amadurece em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Nós saímos deste lugar de perda, nós saímos deste lugar de fraqueza, de sofrimento, nós saímos deste lugar de pobreza, em nome de Jesus, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Agora veja o que acontece. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, e veja, nós precisamos ouvir a respeito de Jesus. E onde nós podemos ouvir a respeito de Jesus? Na palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Agora, Cristo é prometido de Gênesis a Apocalipse. Moisés tratou de questões proféticas sobre Jesus Cristo. Os profetas falaram, profetizaram a respeito de Jesus Cristo. Os evangelhos falam de Jesus Cristo. Toda a Bíblia. Então nós precisamos ouvir. Ouvir. A palavra de Deus diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, você precisa ouvir, é através desta percepção a respeito de Jesus Cristo que a sua fé se levanta. Hebreus capítulo 12 diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar firmemente, enquanto Pedro olhava firmemente para Jesus, tendo ouvido que Jesus disse: vem, ele andou por sobre as águas, ele operou céu na terra, ele foi além das estruturas naturais. Esta mulher passou a ouvir a respeito de Jesus Cristo. A respeito de Jesus Cristo. Não é fé por fé, é fé em relação a quem é Jesus Cristo, a obra que Jesus Cristo fez. E quem faz isso é o Espírito Santo, João capítulo 16. Então clame para que o Espírito Santo fale com você a respeito de Jesus Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia! Ela começa a ouvir. O grande problema é quando Deus está falando e nós não ouvimos. Não damos a devida atenção. Ou ouvimos de maneira distorcida, ou de maneira incompleta, como Saul. Veja o que mais. Vamos examinar aqui as Escrituras. Vindo ela por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então ela ouve a respeito de Jesus Cristo, e ela começa a dizer, ela começa a proclamar. Por isso que a apóstola Daniela e eu temos insistido, sobretudo nesta década da boca, para você proclamar, para você abrir a boca e dizer o que vai acontecer dentro do propósito, do plano de aliança, dentro das promessas do Senhor. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu palavras a respeito de Cristo, aleluia, e ela começou a proclamar: se eu
apenas tocá-lo, eu fico curada. Em outras palavras, ela estava dizendo: nele eu sou curada. Nele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, abra a tua boca e proclame: em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu serei curado, eu serei curada. Em nome de Jesus, eu terei os recursos financeiros que eu preciso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vou ter a solução que eu preciso. A sabedoria se manifestará. Abra a tua boca, porque como está em Romanos, capítulo 10, com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. A palavra da fé precisa estar na tua boca. Abra a tua boca e proclame: Senhor, nós rompemos com toda timidez, com toda parcimônia, nós rompemos com toda passividade, nós abrimos a nossa boca e nós liberamos a tua palavra. Palavra que sai da tua boca e não volta para ti vazia, mas ela cumpre todo o seu desígnio, ela estabelece tudo aquilo para o qual ela foi liberada, porque Jesus é o sim e o amém para todas as promessas. Aleluia! Aprenda! A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo. A fé se manifesta por declaração, por proclamação. Agora, não é blá, blá, blá. Não é falar da boca para fora. Você crê no teu espírito, no teu coração, e você confessa com a sua boca. Ela confessou que ela acreditava. Eu estou seguro que se eu tocar nele, apenas tocar nele, eu sou curada. Aleluia! Terceira questão chave no desenvolvimento, na prática da fé, ela teve atitude. Veja, ela tinha todas as razões e justificativas para ela ficar em casa, deitada. E muitas vezes, nós ficamos passivos e nós ficamos deitados, nós ficamos paralisados, meditando, ou orando. Deixa eu te dizer, a fé precisa de ação. A fé sem obra, sem ação, é morta, é inoperante. Ela ouviu falar de Jesus, ela proclamou que se ela tão somente tocasse, ela seria curada. E terceiro, ela tocou. Ela teve atitude para sair da sua cama, para sair da sua casa, para passar por meio da multidão que apertava, como os próprios discípulos expressam, e ela tocou. Eu fico imaginando como que uma mulher com anemia, com fraquezas, com hemorragia há 12 anos, padecendo, sofrendo, indo a pior, e ela tem condições de ter atitudes. Então, proclame aí: Senhor, eu tenho condições de ter as atitudes de fé. Atitudes que consumam a fé. Atitudes que concretizam as obras da fé. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tenha atitude. Diga: Senhor, que atitude de fé eu preciso ter? E começa a ter essas atitudes. É certo que você vai começar a dar passos, e muitas vezes a tempestade vai surgir, vai tentar impedir, muitas vezes a distração vai chegar, vai tentar neutralizar o seu movimento de fé, vai tentar impedir o seu desenvolvimento, crescimento, amadurecimento da sua fé. Mas aí você confessa, se arrepende e diz: Senhor, que atitudes eu preciso ter? E muitas vezes precisa ser uma atitude de perseverança. De perseverança.
Hebreus capítulo 10 diz que depois que você faz o que devia fazer, você precisa perseverar para alcançar a promessa. Então, muitas vezes, não é uma atitude momentânea ou uma atitude no sentido de evento, mas você vai precisar ter um movimento de perseverança até que. Vamos aprender aqui, examinando as Escrituras. Veja o que acontece quando ela toca. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Veja, os sentidos só fazem sentido depois que você ouviu a palavra a respeito de Cristo, que você proclamou a palavra da promessa de Cristo, depois que você teve a atitude de fé em Cristo. E aí você começa a ter sinais. Foi só depois disso que ela começou a ter sinais. E ela sentiu, ela percebeu que houve mudanças no seu corpo. E muitas vezes os sinais, irmãos e irmãs, vai ser como nos dias de Elias. O tamanho da palma da mão de um homem. E o que fez Elias? Elias, quando percebeu que tinha o sinal do tamanho da mão de um homem, ele pressionou. Nós já falamos sobre o pressionar, o insistir aqui, o clamor. Então, persevere. E até você começar a ver sinais. E quando os sinais chegarem, faça como Elias. Pressione mais ainda. Amém? E veja o que diz aqui, versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? É assim que o poder se manifesta no desenvolvimento, no crescimento, no amadurecimento da fé. Há poder. Jesus Cristo tem poder. O Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Aleluia. O reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. De Jesus saiu poder. Aleluia. Aleluia. De Jesus sai poder. Eu proclamo nesta noite que de Jesus sai poder. Quando nós desenvolvemos nossa fé, quando nós amadurecemos nossa fé, quando nós crescemos em fé, o poder sai de Jesus. Aleluia. Yeshua. Aleluia. O céu se manifesta na terra e nos faz ir além das estruturas naturais, da gestão de recursos naturais. Aleluia! Nós servimos a um Deus poderoso, mas o poder opera segundo a fé. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E como consolida isso? Versículo 31. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Olha o padrão natural dos discípulos. Meu Deus! E muitas vezes é assim que nós ficamos. Nosso padrão de raciocínio é natural. O que eles estavam vendo no natural? O que eles estavam vendo? A realidade. Não a verdade de Deus. E qual era a realidade? O aperto. A impossibilidade. Olha aqui. Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Isso não é racional, Jesus. Isso não é inteligente, Jesus. Proclame aí que nós vamos além das estruturas mentais. Nós vamos além de pensamentos positivos. Nós vamos além de concordância mental,
além das possibilidades, previsibilidades humanas, dos recursos humanos. Em nome de Jesus. Quando você começa a pensar, a raciocinar, quando você começa a questionar a palavra de Deus, veja, os discípulos começam a questionar Jesus, vê se tem cabimento. Olha a dúvida. Senhor, nós renunciamos esta dúvida. Nós renunciamos esses questionamentos. Nós temos que questionar, são os nossos pensamentos, são os nossos raciocínios. É assim que nós precisamos pressionar, até que os céus se manifestam na terra. Nós possamos romper com todo padrão de raciocínio, de dúvida, essa estrutura mental, carnal, que questiona a respeito de Jesus. Os discípulos questionaram a Jesus. Jesus estava afirmando que havia saído o poder dele, quem o tocou? Mas o padrão de raciocínio limitador dos discípulos, eles estavam presos nessa estrutura mental, nesse raciocínio da incredulidade. E aí, irmãos e irmãs, versículo 32, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Aqui está a questão. Nós precisamos chegar na verdade de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ela estava consciente da manifestação do poder de Jesus, a cura que ela tinha recebido, e esta era a verdade. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Abraão não fez de conta que a realidade era favorável. Ele esperou contra a esperança, ele levou em conta a sua idade, a idade de Sara, mas ele não duvidou da promessa de Deus. Ele se fortaleceu na fé, ele fez a sua fé crescer para chegar aonde? Na verdade. E assim, esta mulher chega no lugar da verdade, dando testemunho do que Jesus fizera. Aleluia. E aí, Jesus disse, ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então a fé foi completa, o triunfo foi completo, o céu se manifestou na terra de maneira completa. Ela foi além das estruturas e da gestão dos recursos naturais. E então ela chegou na verdade e a sua fé produziu salvação e ela ficou livre da perda de dinheiro, livre da fraqueza, livre do sofrimento, porque o céu se manifestou na terra e ela foi além das suas fraquezas, da sua enfermidade, ela foi além das estruturas naturais, do padrão de raciocínio, em nome de Jesus. Pai, nós proclamamos, quando estamos concluindo a live de hoje, uma live que nós tivemos batalhas, mas nós triunfamos, e assim é a nossa fé. Nós proclamamos que as estruturas naturais não vão nos paralisar, as estruturas naturais não vão interromper o nosso movimento. Em nome de Jesus, este movimento de fé em fé, uma fé que se desenvolve, uma fé que cresce, uma fé que amadurece. Em nome de Jesus, não ficaremos perdidos pelo meio do caminho, não nos distrairemos no meio do caminho. Em nome de Jesus, e é assim que nós estamos indo, pressionando, rompendo e avançando em direção à festa de Pentecostes, o céu se manifestando na terra e desfrutando nós da provisão sobrenatural da palavra de Deus,
do sustento de Deus e do poder do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Glória a Deus por vocês que perseveraram. Glória a Deus. Desenvolva a sua fé. Faça a sua fé crescer. Faça a sua fé amadurecer. Em nome de Jesus. Mantenha este movimento de fé em fé para uma nova medida de fé nos dias à frente. Amém? Deus te abençoe. Amanhã, às 10 horas, temos culto presencial e online. E às 9 horas da noite, estamos aqui com mais uma live da Contagem do Homem. Deus te abençoe.